Primeira vez que eu preguei, das primeiras vezes que eu preguei fora de Campinas, eu cheguei, eles me convidaram, não sei por que motivo, para pregar na igreja de Itu. Na ocasião, a igreja de Itu, é uma das maiores igrejas ainda do ministério, é a nossa sede, e me chamaram lá para pregar. Eu fui, eu não sei, era presbítero talvez. Aí eu cheguei na igreja e nós temos um pastor conhecido nosso, o pastor França, e já senhorzinho de idade, né? Aí eu cheguei na igreja, o pastor Osmil era o pastor da igreja na época, eu não estava, mas quando eu cheguei, meus irmãos, estavam lá alguns outros pastores, né? Lá iam todas as quintas, né? Se reuniam lá, mas eu lá sabia disso. Aí eu cheguei na igreja e quando eu olho aquele mundaréu de pastor, né, eu amarelei, eu falei, misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Eu não tenho bala para isso aqui não, é muita gente, muita letra no caminhão, e eu não tenho como pregar aqui, muitos figurão aqui atrás de mim, né? Mas enfim, eu falei, eu vim aqui para isso, eu vou ter que fazer o que Deus me mandou fazer, que Deus possa falar no meu coração. Meus irmãos, o amor que Cristo coloca em nossas vidas, eu falo isso para a glória de Deus, em nossas vidas, na vida do pastor França, usado naquela época, ele ficou do meu lado, nós fomos orar com um monte de gente, pastores, presbíteros. Aí ele tocou em mim assim, né, nervoso, suando frio, olhando esse cara, eu falei, o que vai acontecer aqui? Aí eu estava tremendo, né? E ele olhou assim e falou, irmão, você está com prego? Agora ele ficou doido mesmo. Eu falei, prego, pastor. Então, pastor, que ele está com prego, com martelo, vai pregar, você vai pregar. Aí ele deu uma descontraída, né? Então, aquele que está com prego e com martelo tem que pregar. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, aí deu uma descontraída, eu relaxei, aí foi mais fácil, não tão fácil, mas Deus deu graça. Eu louvo o Senhor. Se coloque de pé na presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 1. Vou ler uma palavra conhecida da igreja, aí em nome de Jesus. Capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Jeremias é tido também, meus irmãos, como um profeta chorão. Desses, meus irmãos, que não se contêm com as tantas coisas. Eu leio para os amados, a palavra diz assim: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Senhor, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Senhor, passarão todas as coisas, mas a sua palavra, ela vai permanecer e nós te louvamos por isso. Pai, fala hoje com as nossas vidas, desagrava os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e entender aquilo que tem para a nossa vida. Alcança a tua igreja, alcança aqui cada vida, sonda agora cada vida e dá vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, é muito comum nas nossas vidas, na vida de cristão ainda, meus irmãos, nessa jornada que já temos, nesse tempo que já temos com o Senhor, nós, em algum momento da nossa vida, nós levantarmos alguns questionamentos em nossos corações em relação à obra de Deus com as nossas vidas. E não, meus irmãos, diferente do profeta Jeremias,
Ele levanta esta questão diante do Senhor, ele fala com o Senhor. E nós, meus irmãos, enquanto igreja, não tem nada de diferente com as nossas vidas, porque nós somos, meus irmãos, exatamente igual a este, meus irmãos, que hoje nos dá o privilégio de podermos ler a palavra do profeta Jeremias. Então, meus irmãos, nós muitas vezes perguntamos: bem, o Senhor me escolheu, o pastor orou que eu fui escolhido no ventre, o pastor orou que eu vou, o pastor orou que eu vou, que isso, que aquilo, e eu estou aqui, talvez não vendo acontecer essa obra outrora prometida por Deus, que o pastor, ele ouve de Deus e entrega para nós. Então, meus irmãos, ele faz isso, é o profeta. Então, meus irmãos, e nós começamos a fazer essas perguntas. E Jeremias, meus irmãos, ele faz exatamente isso. Ele fala assim: o Senhor Jeová, eu não sei falar, eu não sei como me postar, eu não sei como dizer, fazer esta obra. Meus queridos, eu quero te dizer que quando Deus, ele olha para a nossa vida, quando ele olha para você e para mim, ele não vê essa obra que nós estamos vendo hoje, ele vê uma obra pronta e perfeita. Ele não olha para a tua incapacidade, não olha para a tua forma que nós às vezes temos. Ele olha, meus irmãos, e vê uma igreja que pode fazer, que pode agir, que pode ser uma bênção. Ele não olha para você como você sendo um perdedor. Ele não olha para você como uma pessoa que não tem como fazer e não há maneira de fazer. Ele olha para você e fala assim: ainda que você não saiba falar mesmo, eu te capacito. Ainda que você não tenha essa instrução que você talvez entenda que você tenha que ter para fazer a obra, eu te capacito, eu te dou as ferramentas. Ainda que você pense que você ainda é uma criança tão inexperiente, ainda que seja, eu te levanto como uma criança inexperiente e faço de você um instrumento nas minhas mãos para você ser uma bênção na face da terra. Então, meus irmãos, aqueles que o Senhor escolheu, ele abençoa, ele traz, meus irmãos, a bênção sobre nossas vidas, para que possamos cumprir o chamado, o nosso chamado, aquilo que Deus nos deu por ministério, por qualquer outra coisa que seja, para que possamos cumprir na terra. Então, meus irmãos, ele tem um plano para cada um de nós. Às vezes nós pensamos, meus irmãos, que Deus, ele faz como nós, faz a obra aleatoriamente. Nós levantamos: hoje eu vou, não vou. Não, hoje eu trabalho, hoje eu não trabalho. Mas você pode fazer isso, eu não posso. Hoje eu fecho, não amo. Não é assim, meus irmãos. Deus, quando ele olha para a tua vida, ele diz assim: querido, querida, eu tenho com você uma palavra, uma dispensação bendita de bênção. Eu quero cumprir a minha vontade sobre a tua vida, e eu vou te abençoar, eu vou te usar na face da terra para isso. Amados, não são poucos os que estão olhando para trás, olhando, meus irmãos, para um tempo já vencido, passado, que nós não temos mais nada com ele, e ficam olhando, voltando lá para trás. Querido, eu não fui chamado para olhar para trás. Eu fui chamado, meus irmãos, e você foi chamado para olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e saber que Ele tem o controle da nossa vida, a despeito da minha limitação. Ele tem o controle total da minha vida, e Ele vai me abençoar, meus irmãos, porque Ele cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das asas dele me cobre, e Ele cuida de mim. Eu não sei, mas Ele me ensina. Eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, nós falamos um monte de coisa, mas Deus vai me abençoar, e eu vou cumprir aquilo que Ele fez para mim, aquilo que Ele me chamou, para mim Ele me chamou. Aí, meus irmãos, nós por conta disso ficamos assim, paralisados. Eu não sei se já aconteceu só comigo, mas parece que chega um tempo da nossa vida, parece que paralisa tudo, né? Dá um tilt, para tudo. Aí você fica pensando: o que vai acontecer?
da minha vida? O que vai ser da minha vida? Como será o amanhã? Essa pergunta, meus irmãos, não é para crente fazer. O amanhã ele pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal. Você levanta hoje, bota a mão no arado, olha para Jesus. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, a minha bênção, a presença bendita, o fortalecimento, a graça, a cura, o ânimo, tudo vem do Senhor. E Ele dá, meus irmãos, e Deus não dá bênção para ninguém aqui em conta-gotas. Você tem a porção sua de cada dia. Você tem que tomar posse dela e dizer: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero andar na tua presença, eu quero continuar contigo. Eu tenho as tantas limitações, mas o Senhor é Deus e está além das minhas limitações, e o Senhor há de me abençoar, há de tocar em minha vida e há de me dar vitória. Amém. Aí, meus irmãos, voltamos um profeta para trás, Isaías, no capítulo 6. Essa é outra desculpa que nós temos também. Aí falamos assim, um texto conhecido, da palavra. Ele fala assim: ai, Senhor, eis que eu estou perecendo. Sabe por quê? Eu habito no meio do povo de lábios impuros. Eu moro no meio de um povo que pratica maldade. Eu moro num país que só se ouve falar de corrupção. Eu moro em um país que nós só ouvimos falar de desigualdade. Eu moro em um país, eu estou em